Oi pessoal, tudo bom? Eu sei que eu ando meio sumida, faz um tempo que eu não faço nenhum vídeo e eu confesso que eu sinto bastante falta. Mas as coisas andam meio corrida, eu arrumei um emprego e aí por conta disso eu acabei deixando um pouco de lado essa parte de tá aqui no YouTube fazendo vídeo pra vocês. Há algumas semanas atrás eu fui pra um curso onde eu aprendi a costurar livros, né? Que eles chamam de binding books, ou book binding, alguma coisa assim. E aí eu gostei muito, adorei a professora, foi muito gente boa. E aí eu resolvi passar o que eu aprendi. Vou passar nesse vídeo e aí vocês vão aprender um pouco do que eu aprendi a fazer lá. Bom, para começar, eu tenho esses cortes, eu vou já... No minutinho eu vou dizer pra vocês o tamanho que é. E pra começar eu gostaria de falar da folha que você vai utilizar dentro do seu livrinho. Eu não aconselho folha muito fina, porque uma folha muito fina vai ficar ruim na hora de fazer os furos, vai fazer aquelas... vai amassar e fazer aquele tipo de... como se fosse rugas, onde você fizer o furo. Então eu não aconselho utilizar esse tipo de folha normal para impressora, né? O que eu vou aconselhar é uma folha um pouquinho mais grossa, e tem algumas folhas, acho que fica bacana, papel machê dentro. Eu não tenho aqui comigo agora, mas ou então folha de... como se fosse folha antiga para fazer diário, alguma coisa assim, também fica super bonitinho. E as folhas esse tipo de folha que eu peguei para fazer a minha capa, na verdade é uma folha de scrapbook e ela é mais grossinha, eu já expliquei como que é como se fosse uma folha de papel cartão, então é mais grossinha. Posso utilizar outra folha que não seja de papel cartão? Pode sim. Eu na verdade fiz outra um pouquinho mais molezinha, mas eu fiz outro dia e ficou dessa forma. Ela é uma folha diferente, eu não sei dizer pra vocês que tipo de folha que é. Eu comprei numa loja onde vende produtos pra arte e ela é mais molezinha, tá? Pode fazer também, com certeza. Essa também é uma folha diferenciada, que eu compro ela como se fosse em metro e gostei bastante. Achei super bonita e deu certo a costurinha. Então a costura que a gente vai aprender, na verdade, é justamente essa costura, que também é chamada de costura japonesa. E aí vocês podem adaptar o número de furos, o tamanho e o espaçamento dos furos, vocês adaptam de acordo com o que você quer fazer e o que você acha mais bonito, e fica o seu critério, tá bom? Então tá, além das folhas que eu vou utilizar para minha capa e para dentro, o que mais eu vou precisar? Você vai precisar de um furador e você vai precisar também da espátula, ou eles chamam às vezes de osso, né, que as pessoas utilizam. Vocês vão precisar desses dois materiais para poder fazer os furos e para poder fazer a dobra da folha que vocês vão utilizar por dentro. O que mais você vai precisar utilizar? Nós vamos precisar também de agulha. E aí vocês podem utilizar uma agulha normal. Eu utilizo esse tipo de agulha. E aí aquela agulha que for melhor, que vocês conseguirem colocar a linha dentro. E a linha que eu vou utilizar é uma linha encerada, tá? Que é uma linha mais forte, que vai dar um acabamento melhor para o seu trabalho. Bom, aqui eu fiz um molde primeiro, para poder facilitar para vocês. E aí o que eu fiz? A largura do caderninho, do nosso caderninho de hoje, vai ficar em torno de 10,5 centímetros, tá bom? Então nós vamos fazer um molde nesse tamanho, que é para facilitar na hora da gente fazer o nosso caderninho, na hora de poder costurar. Então nós vamos fazer um molde de 10,5 centímetros, tá? E a cada 1,5 centímetro vocês vão fazer uma bolinha que vai indicar aonde vocês vão furar. O que mais? Para poder fazer
esse espaçamento do começo do livro até onde você vai, do começo do caderninho até onde vocês vão começar a furar, vocês vão dar um espaçamento de 1,3 centímetros. E aí nós vamos utilizar esse molde para poder fazer o nosso caderninho. Bom, o tamanho da nossa folha de dentro, como eu já falei, vai ser de 10,5 centímetros aqui, tá bom? E aí, o tamanho, o comprimento dela vai ser, na verdade, o comprimento normal de uma folha. Vocês vão utilizar um tamanho A4 ou um tamanho letter. Conforme o tamanho que vocês forem utilizar, vocês vão usar o tamanho, o comprimento total. Não precisa se preocupar com isso. Faz o comprimento, corta a largura de 10,5 centímetros e o comprimento vocês não precisam cortar. Deixa o comprimento normal que a gente só vai dobrar no meio. Quando for cortar o tamanho da capinha, aí vocês veem qual é o tamanho que ficou, porque pode variar de A4 para letter, vai variar o tamanho o comprimento da folha e o comprimento do seu livrinho. Então, o que vocês vão fazer? Vai pegar a folha, o padrão de folha que vocês querem, o desenho bonitinho, e aí vai fazer o tamanho de acordo com o tamanho da sua folhinha dobrada no meio, tá? Mais ou menos assim, essa minha eu dobrei no meio. Aqui vocês já vão fazer um tamanho de 10,5, mas vocês podem fazer um comprimento um pouquinho maior para ficar uma capinha um pouquinho maior, tá bom? E aí, mede o tamanho aqui também, tá bom? E aí, fazendo o tamanho certinho, você mede e aí mede aqui a folha de dentro e aí mede, vai fazer o tamanho normal de quanto vai ficar a sua capinha também, o comprimento da sua capinha, tá bom? Feito isso, sabendo a capinha, cortando tudo direitinho, tendo as suas folhinhas, nós vamos pegar cada folha que a gente tem, tá? E dobra no meio. Então, nós vamos dobrar cada uma no meio. Eu peguei 5, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Então, junta as pontinhas e aí utilizando a nossa espátulazinha, vai dobrando um por um. E aí eu tenho as minhas 5 folhinhas. E aí eu vou juntar elas, não colocando uma dentro da outra, mas eu vou juntar elas desse jeito. Tá vendo? Juntei todas. Vocês têm a opção de juntar todas, fazer a costura desse lado. E aí fica uma folhinha, 2, 3, certo? Ou vocês podem fazer a costura desse lado e aí a folha fica mais grossinha. Vocês vão utilizar uma ou duas, dependendo se vocês usam uma canetinha Sharp, por exemplo, geralmente vaza, né? Então, fazendo desse jeito, você evita quando for vazar, já cria uma segurança para a próxima folha, se vocês quiserem fazer dessa forma, tá? Isso foi o que eu aprendi no curso, tô passando a dica para vocês e achei a dica interessante. Como a minha folhinha é mais grossinha e talvez eu não vá usar Sharp aqui, eu vou utilizar normal, tá bom? Uma folhinha, 2, então a dobra dela vai ficar desse lado. E aí, eu vou colocar a minha capinha de um lado, a minha capinha do outro. E aí tá quase do mesmo tamanho, talvez um pouquinho maior. E aí vocês vão ver que na hora de eu colocar o meu modelinho, ficou um pouquinho maior. Minha capinha, que não tem problema nenhum. Deixa uma margenzinha, o máximo que vocês puderem, bem centralizado, pra ficar uma coisa padronizada, tá bom? Dos dois lados. Então, o meu vai ficar assim
E aí eu vou segurar de um lado e vou segurar, pode usar pregador também, não tem problema nenhum. Eu vou usar porque esse é o que eu tenho aqui. Pronto, segurou. E agora como é que eu vou fazer? Bom, eu vou usar esse pad que eu já tenho, ele é pequenininho e me ajuda a ter uma maior sustentação na hora de eu fazer os furos que eu coloquei, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer? Bom, primeiro vocês têm que colocar bem certinho, pra não ficar depois fora e tal. Então, vocês fazem bem certinho aqui. Tendo o molde dos furos de vocês, o que vocês vão fazer? Com o furadorzinho, vocês vêm aqui e faz o primeiro furo. Depois vem, faz o segundo, faz o terceiro e vai fazendo. E aí vocês aumentam um pouquinho o furo de vocês, colocando mais um pouquinho pra dentro. Existem diversos tipos de agulhões que vocês podem utilizar. Esse eu gosto porque tem essa parte de madeira que me ajuda a dar uma maior sustentação pra minha mão. Então não me machuca. Eu tinha um outro que era mais fino, parecia uma caneta e ele acabava me machucando. Então esse dá uma sustentação maior pra minha mão. E aí vocês têm os furos, tá bom? Bom, feitos os furos, vocês podem tirar o molde fora, mas continua segurando aqui, tá? Tira o molde, mas continua na segurança aqui. E aí a gente vai utilizar agora a linha e a agulha. Bom, eu começo sempre por cima do primeiro furo e aí eu venho puxando. E no final as pessoas geralmente elas fazem um nó, né? Eu prefiro não fazer o nó, eu prefiro segurar. E aí depois eu vou dizer o porquê no final, tá legal? Então tá, então eu começo aqui. E aí tanto faz eu vir de um lado, eu vim por esse lado, eu vim por cima, vai dar no mesmo. Então eu vou fazer primeiro assim. E aí dá uma puxadinha pra ficar bem firmezinho, tá? E aí feito por baixo, aí nós vamos passar de novo no mesmo furo, tá? Cuidando para não enrolar no seu pregador. E aí coloca certinho e faz o furo. Puxou? Tá. Agora nós vamos pro segundo furo. Vai ficar assim, e aí do outro lado vai ficar assim, tá? Eu acho que a minha folha não é muito fortezinha. Então, tomem cuidado quando forem fazer o de vocês para ser uma capa forte, tá? O suficiente para não fazer isso. Ou na hora que vocês puxarem, dá uma olhadinha para ficar uma coisa mais bonitinha. A minha folha eu achei que ela era forte, mas no final não é tão forte assim. E aí, vem por baixo de novo. Por baixo do furo e coloca bem certinho. Dá uma puxadinha. Pronto. E aí eu vou colocar já no próximo furo de novo. E aí vem pelo outro lado, tá vendo? E aí coloca de novo.
Sempre tentando fazer uma coisa bem... puxando sempre pra ficar bem fortezinho. Ficar seguro na hora que você estiver fazendo a costura. Aí já vem pro próximo buraco. Próximo furinho. Passo por baixo. E passando por baixo, já novamente dá a volta e vem por baixo de novo. E dessa vez por cima de novo. Tá vendo como é uma coisa assim? É fácil, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra fazer de presente pra quem gosta desse tipo de trabalho. Vem por cima de novo. E aí de novo por baixo, no último buraco, no último furinho, sempre dando uma puxadinha pra ficar certinho. E aí vem por baixo de novo. E aí agora, como a gente fez nesse outro, vai ter uma linha assim. E aí nós vamos fazer um outro por baixo. Fecha bem certinho aqui, sempre se preocupando. E aí agora a gente vai fazer como se fosse costura normal. Passa por cima. Bonitinho. Ups. Passa por cima, depois passa por baixo de novo. Tá vendo que aí fica certinho. E aí passa por cima, como se estivesse fazendo uma costura normal. Puxa, passa pelo próximo furo embaixo de novo. Bom, vocês viram que no final eu não dei um nó aqui. Por quê? O que eu vou fazer vai ser diferente. Eu vou vir aqui por baixo, de onde eu tô segurando com o meu pregador. Então eu corto a linha. Com esse que eu tava segurando no pregador, eu dou um lacinho. Porque é aqui que a gente vai dar um nó. Como? Dá um nó o mais próximo que for do primeiro furo, tá? E a gente já vai ver por quê. Então aqui eu dei o primeiro laço, tá? E agora eu vou dar o segundo. O bom da linha encerada é que ela ajuda a dar firmeza na hora de vocês fazerem esse tipo de trabalho. Pronto. Aí agora eu vou colocar o mais pra dentro possível que eu conseguir. Com o meu furador, eu vou colocar o nozinho pra dentro. Tá vendo? Dessa forma ele fica bem firme. Coloquei o nozinho pra dentro, posso cortar agora. Dá um acabamento melhor pro trabalho de vocês quando coloco o nozinho pra dentro. E fica firme também. Tá vendo como ficou o nozinho pra dentro? Então fica bem firmezinho e fica bonitinho, tá? Aí você tira do outro lado também. E aí tá pronto o livrinho de vocês. Tá vendo como é fácil? Sem problema nenhum. E aí vocês têm o livrinho de vocês. Do jeito que vocês quiserem. Bem bonitinho.
certo? Esqueci de falar que o tamanho, o comprimento da linha para usar nesse tipo de livrinho, geralmente eu faço um pouco de olho, eu não sou muito de medir a quantidade de linha que eu vou usar, né? Então, o que vocês podem fazer é utilizar para esse tipo de livrinho, acho que uns 60 centímetros de linha encerada vai ajudar. Já vai dar para vocês fazerem direitinho o livrinho de vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse livrinho e tenham gostado de como fazer encadernação. Se vocês quiserem fazer mais furos, vocês podem fazer mais furos também, é só medir direitinho, de forma que vocês consigam fazer uma coisa padronizada, né? Mas a ideia é essa mesmo, de como fazer. Vocês podem fazer álbuns, pode fazer maior que esse livrinho, e aí fazendo maior pode colocar um papel mais durinho, um papel cartão ou cartolina, e fazer álbuns também. Que aí quando abre, cola as fotos dentro e aí fica super bonitinho. Ou fazer livrinhos para usar como agenda, para usar como usar caderneta. Eu acho que é tudo válido e é uma maneira barata de vocês fazerem o livrinho de vocês, de fazer a encadernação de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e que esse caderninho possa ajudar vocês, essa técnica de encadernação possa ajudar vocês nesse mundo de papelaria, tá bom? Até a próxima. Tchau!